você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. O aumento no preço dos combustíveis. Jogadores do leque são dispensados. Livro sobre Bolsonaro é proibido em Universidade do Norte Pioneiro. A fusão dos institutos do Paraná. O aumento no preço da carne. E a agenda cultural. Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Sirkia. E eu sou Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Olá, Fer, tudo bem? Começando mais um Pontos da Semana. Bom, vamos começar falando sobre a Prefeitura de Londrina, que lançou um processo licitatório para adequações na intersecção entre a Avenida Madre Leônia Milito e a PR-445. O valor máximo pago pelo serviço será de R$ 1 milhão do caixa do próprio município. No local serão criadas 2 rotatórias, formando um 8, para dar mais fluidez ao trânsito. A obra deve ficar pronta no início do ano que vem. Falar um pouquinho de política local? Pois é, Vitor. A Câmara Municipal de Londrina aprovou aquele projeto que prevê multas de R$ 500 para quem for flagrado usando drogas em vias públicas. E o Guilherme Marconi, aqui da Folha, explica como foi a votação e quais emendas o texto recebeu, como a que permite a substituição da multa por uma advertência caso o usuário comprove que está em tratamento. Outra notícia trazida por um jornalista da Folha de Londrina, o Luiz Fernando Wiltenburg, é sobre o livro A Eleição de um Meme, do professor de filosofia Paulo Sérgio Guerreiro. Esse livro causou uma certa polêmica no campus de Bandeirantes da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele seria lançado em um evento nesta semana, mas uma portaria proibiu a comercialização da obra na universidade. Em seguida, professores e alunos passaram a considerar a proibição como censura, por envolver aspectos sensíveis ao eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. A proibição foi criticada até mesmo pela reitora da UEMP, Fátima Padoan, que considerou inadequada a interpretação da instrução normativa. O Procon também realizou uma vistoria nos postos de combustíveis aqui em Londrina, né? Isso mesmo, Vitor. O Procon de Londrina fez mais uma pesquisa de preços de combustíveis nesta semana e 95 postos foram consultados para este levantamento entre os preços de gasolina e etanol. E de acordo com a pesquisa do Procon, o preço máximo da gasolina em Londrina está em R$ 4,79 e o mínimo encontrado foi de R$ 3,99. E já em relação ao etanol, o valor máximo levantado foi de R$ 3,23 e o mínimo R$ 2,84. O coordenador do Procon de Londrina, Gustavo Richa, explicou que o aumento está de acordo com o anunciado pela Petrobras. E ele adiantou ainda que um novo aumento de 5% já foi anunciado pela empresa e deve ser colocado em prática já no próximo mês. E agora, Vitor, como que tá o leque, hein? Pois é, Fer. Depois de confirmado o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, é chegada a hora do adeus de alguns jogadores até queridos pela torcida. Nesta quinta-feira, o Lúcio Flávio Cruz trouxe para você quem são os atletas que não devem ter o contrato renovado com o Tubarão e quem deve ficar. A gente adianta que Germano e Silvio, que são atletas bastante queridos pela torcida, não devem permanecer no clube. O time ainda joga contra o Guarani no Estádio do Café neste sábado, mas só para cumprir tabela, né? É isso mesmo, Vitor. E na política paranaense, nós lembramos do processo de fusão dos órgãos de pesquisa que o governador Ratinho Júnior vem planejando desde o início da gestão. É que o deputado estadual Tiago Amaral, do PSB, vice-líder do governo na Assembleia, apresentou nesta quarta-feira uma emenda ao projeto do governo. A emenda cria o Instituto de Desenvolvimento Rural e a Par Emater, que teria 45 novos cargos comissionados, e pede que o Executivo preveja dentro do orçamento constitucional para a ciência e tecnologia uma parcela para as pesquisas prioritárias de planejamento do órgão.
E a emenda também determina que 21% dos créditos do orçamento da autarquia sejam obrigatoriamente destinados às estruturas e atividades de pesquisa. Pois é, o objetivo do governador Ratinho Júnior é unir Emater, Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, Codapar, que é a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, e o IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná. Outra questão polêmica nesta mudança é sobre a manutenção das sedes das diretorias de pesquisa, inovação e gestão de negócios e integração aqui em Londrina, mesmo que a administração permaneça em Curitiba. De acordo com o deputado Thiago Amaral, as diretorias vão ser mantidas em Londrina. Vamos acompanhar esse projeto que ainda tem muito pela frente, né? Bom, Fer, você por acaso está pensando em fazer um churrasquinho nesse final de semana? Pois é, Vitor, até estava querendo, mas eu acho que vai acabar sendo pão com ovo. Todo mundo já percebeu que o preço da carne subiu bastante nas últimas semanas. Em alguns estados, como São Paulo, até 35% de reajuste. Nesta quinta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi questionada e comentou o assunto. Ela elencou que as taxas de exportações para a China, a falta de reajuste nos preços nos últimos 3 anos, além de atraso na produção e seca prolongada, foram alguns dos principais fatores que colaboraram para esse quadro. Já o presidente Jair Bolsonaro diz que o preço deve voltar ao normal daqui a cerca de 4 meses. No Paraná, estima-se que o aumento dos preços da carne foi de 25%. E agora será importante também observar o movimento nos preços do frango e do peixe. Quem falou sobre isso essa semana na Folha de Londrina foi a repórter Simone Sares. A gente lembra que o preço da arroba do boi gordo, que equivale a 15 quilos de carne, oscila hoje entre 40 e 50 dólares. E falando em carne, Fer, uma notícia chamou bastante atenção. Você ficou sabendo que as vacas russas estão muito ansiosas e aí, para reduzir a ansiedade, elas estão recebendo um display de realidade virtual. Olha só que legal, você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo e achei o máximo, e eu queria saber se tem como a gente passar por esse experimento também, né, Vitor? Pois é, o ano está chegando ao final, está todo mundo bastante cansado, mas vamos lá, vamos aguentando. Falar um pouquinho sobre a política nacional. Então, bora lá. A Justiça determinou a soltura de 4 brigadistas presos nesta terça-feira no balneário de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Os 4 haviam sido presos em uma operação da Polícia Civil que investiga a origem dos incêndios criminosos na região, que vem ocorrendo desde setembro e deixaram a cadeia nesta quinta. Ao todo, uma área equivalente a 1.600 campos de futebol foi incendiada. Segundo a investigação da polícia, ONGs teriam causado o fogo com o objetivo de agilizar doações. Tese defendida pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início dessa crise ambiental. No entanto, o Ministério Público Federal em Santarém afirmou que os brigadistas e as ONGs não estavam entre os suspeitos. E olha que essa história de incêndio no Brasil sobrou até para o ator Leonardo DiCaprio. Mas calma que a gente vai explicar tudo, né, Vitor? Pois é, Fer, é que o presidente Jair Bolsonaro atacou com ironias e deboche o eterno Jack do Titanic, porque ele teria realizado doações à ONG WWF Brasil, uma das entidades que o presidente acusou de terem sido responsáveis pelo incêndio. Em agosto, o ator e ativista ambiental já havia anunciado que a Earth Alliance, instituição que ele fundou, doaria 5 milhões de dólares a um fundo emergencial para ajudar as entidades brasileiras. As ironias e ataques contra ele também partiram do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nesta semana, houve mudanças sobre a condenação do ex-presidente Lula. Isso, Vitor. O ex-presidente Lula teve a condenação confirmada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a pena ampliada para 17 anos por conta do processo sobre o sítio de Atibaia. O ex-presidente petista foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
muita comoção e homenagens no velório do apresentador Gugu Liberato. A despedida foi na Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com a presença de amigos, artistas e fãs do apresentador. Nesta sexta-feira, o corpo de Gugu seguiu para o enterro no cemitério Getsemane, no Morumbi. Neste local estão enterrados os cantores Inesita Barroso e Jair Rodrigues, os também apresentadores Hebe Camargo e Clodovil, e recentemente o jornalista Clóvis Rossi. Voltando a falar do Chile, a situação não é nada pacífica. Já são 41 dias de protestos e violência entre autoridades e centrais sindicais, estudantes e populares. Uma greve geral também já foi convocada e até agora pelo menos 915 pessoas foram detidas. Para tentar estancar a instabilidade social, o presidente Sebastián Piñera busca um acordo parlamentar sobre a segurança pública para endurecer as penas para crimes como saque. A medida permitiria a proteção pelas Forças Armadas de infraestruturas fundamentais, como as de energia e serviços de saúde. Os protestos tiveram início em 18 de outubro, alavancados pela insatisfação social com os sistemas de saúde e previdência dos chilenos. E em Londres, a polícia precisou agir rápido após um homem esfaquear 4 pessoas. O ataque ocorreu em uma ponte e foi tratado pelas autoridades como terrorismo, porque ele também portava um simulacro de um dispositivo explosivo. O homem acabou morto com 2 tiros. E agora vamos falar de coisa boa, né, Vitor? O que temos aí para o final de semana? Uma das sugestões é para quem gosta da obra do eterno, único Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia. É porque tem uma banda aqui em Londrina, né, a Black Power Soul, que realiza uma homenagem muito bacana e eles vão se apresentar neste final de semana. O show será agora, no dia 30 de novembro, no Bar Valentina. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. É isso aí, Fer. A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana.